Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Lucas, eu sou professor da UFCG, professor de matemática. E hoje neste vídeo eu trago para vocês a resolução da prova da UFCG do período 2025.1, mais especificamente a prova da tarde, que trata sobre derivadas. A primeira questão dizia o seguinte: obtenha a derivada indicada para a função dada. Então, em primeiro lugar, pedia para que nós pudéssemos aí calcular a derivada terceira dessa função dada aí, um grande polinômio, né? Então, vamos lá. Primeira derivada, nós vamos ter aqui 40x elevado a 7 menos 42x elevado a 5 mais 16x elevado a terceira mais 80x menos 101. O 408 some porque ele é uma constante. Derivada segunda, 280x elevado a 6. E agora a gente vai multiplicar 42 por 5, que dá 210x elevado a 4. 16 vezes 3, que dá 48x ao quadrado, mais 80, e o 101 some justamente porque ele é uma constante. Depois nós vamos calcular agora a última derivada, né? Então, 6 vezes 280, vamos ter 1680x elevado a 5, menos 840x ao cubo, mais 96x. E aqui está a derivada procurada. No item B, era pedido que calculássemos a derivada de y em relação a x, né? Quando isso aqui acontece. E aí vamos lá. Algumas pessoas podem, inclusive, não estar de modo algum errado, utilizar a propriedade do ln para tornar a coisa muito mais fácil. Por exemplo, a propriedade do ln diz que o 2 ele pode vir aqui para frente. Então você, ao invés de utilizar a regra da cadeia, você vai usar somente a regra do quociente normal, tá bom? É uma estratégia. Mas se quiser, eu quero derivar a regra do quociente normalmente, né? Então, quando for derivar o numerador, você vai ter que literalmente utilizar aí a regra da cadeia, tá bom? E aí, vamos lá. Para derivar y, a derivada do numerador, nesse nosso caso vai ser 2, e a derivada da ln de x é 1 sobre x, então eu vou ter 2 sobre x, que multiplica o denominador, x ao quadrado, tangente de x, menos a primeira função, que nesse nosso caso é 2 ln de x, vezes a derivada do denominador. E aí eu vou ter regra do produto, né? Então, derivada da primeira, 2x tangente x, mais x ao quadrado, derivada da tangente, secante ao quadrado de x. Tudo isso sobre x ao quadrado, tangente de x ao quadrado. E para finalizar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso cancelar. Eu tenho x ao quadrado, né? E ali eu tenho uma fração sobre x, então vai ficar somente 2x. Então eu vou ter 2x tangente de x menos 2 ln de x, 2x tangente de x, mais x ao quadrado secante ao quadrado de x, e aqui x à quarta tangente ao quadrado de x. Próxima questão, item C. Calcular a derivada segunda, né? Para quem não está lembrado, essa notação quer dizer derivada segunda, quando y é igual a e elevado a x vezes seno de x. Então vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: a derivada de y vai ser a derivada da primeira função, como é exponencial ela mesma, vezes a segunda, mais a primeira, derivada do seno, cosseno. Mas agora vamos para a derivada segunda, né? Então, derivada dessa função mais a derivada dessa. Vou ter que usar a regra do produto em cada uma. Na primeira, a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, derivada do seno, cosseno, né? E elevado a x vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda, cosseno x, que é o que a gente tinha feito antes. Mais primeira função, agora a derivada dela, que é a própria e elevado a x, vezes a segunda, mais a primeira função derivada da segunda, menos seno de x. E aí a gente vai só reorganizar as coisas, né? Notem que essa e essa vão ficar com sinais separados, diferentes, né? Opostos. Então você cancela uma com a outra. E aí pode somar, vai ficar 2 elevado a x vezes cosseno de x. Próximo item, calcular a derivada, e aqui vai aparecer as derivadas inversas trigonométricas, que são extremamente famosas para a gente. Então, eu vou ter que a derivada de y vai ser a derivada do arco seno é 1 sobre raiz
de 1 menos, aí você vai pegar a parte que está dentro, né? E vai elevar ao quadrado. Vezes a derivada de dentro, estou usando a regra da cadeia. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais a parte de dentro ao quadrado. Vezes a derivada que está dentro, né? E nós vamos ter que lembrar que a derivada da secante é secante tangente. Então vai ser secante x, tangente x. Aí você pode organizar para colocar tudo numa fração só. Secante x, tangente x sobre 1 mais secante ao quadrado de x. Vamos agora para a questão 2, né? A questão 2 dizia o seguinte: temos uma função definida por essa forma e faça o que se pede. Pede-se para que você calcule a derivada pela esquerda e a derivada pela direita, né? Caso de fato ela chegue então a existir. Então vamos lá. Para calcular a derivada esquerda, eu vou ter aqui o limite quando h tende a zero pela esquerda, né? Já que a derivada é a derivada esquerda. E aí você deve lembrar que a formulinha, né? Vou colocar aqui por fora. É f de x mais h menos f de x sobre h. Mas no nosso caso o x vale 1. Então é a mesma coisa de ser o seguinte: f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Só que nesse nosso caso, o que é que vai ser então o f de 1 mais h, né? Como nós estamos vindo por valores menores que zero, porque h vem para zero pela esquerda, então eu estou juntando 1 com um número negativo, né? E aí vai dar uma coisa menor do que 1. E aí quando eu olho para a função, eu vou ter que usar essa primeira que está aqui. Então, eu vou colocar raiz de 1 menos 1 mais h. Menos f de 1, né? Quando x é igual a 1, nós vamos ter aquela segunda, né? A segunda sentença, que no caso é 1 menos 1 ao quadrado. Sobre h. Note que isso aqui dá zero, né? Eu vou olhar só para a parte aqui dentro da raiz, que nesse nosso caso dá 1 menos 1, dá zero. Vai ficar então só menos h. Então vai ficar raiz de menos h sobre h. Alguém pode falar, professor, mas não pode, raiz de número negativo. Mas o h está vindo por números menores que zero. Então quando eu coloco menos h, é óbvio que vai ficar uma coisa positiva. E aí, o que acontece? O que a gente pode fazer agora para poder resolver esse nosso problema, né? É onde chega agora a dúvida de boa parte dos alunos. Professor, agora eu não sei como é que eu devo fazer essa conta, né? Eu não sei como é que eu devo, então, resolver esse problema. O que a gente pode fazer? Então, tem duas estratégias. Você pode fazer uma mudança de variáveis. Para evitar aparecer aquele menos, a gente ficar meio achando estranho a coisa toda, digamos assim, você pode parar para analisar o seguinte: você poderia chamar tudo de k, né? Chama o menos h de k. Então, quando h vai para zero pela esquerda, né, o k está indo para zero pela direita, no final das contas. Ele se aproxima de zero, mas com valores positivos, porque ele é o inverso dele. E aqui ia aparecer raiz de k sobre menos k, ok? É uma estratégia que você pode, inclusive, utilizar. A outra forma, né, vou deixar aqui do lado por enquanto, seria você vir aqui direto e já multiplicar pelo conjugado. Ok? Então, o que é que vai aparecer aqui para a gente? Vai aparecer aqui esse vezes esse. Então, nós vamos ter aqui a raiz, né, de menos h ao quadrado. Resumindo a história, vai aparecer o próprio menos h. E aqui vai aparecer h, raiz de menos h. Ok? E aí você vai poder cancelar esse h com esse h. E vai ficar o limite, quando h tende a zero pela esquerda, de 1 sobre raiz de menos h. Aí você vai ter que lembrar lá do primeiro estágio. Essa primeira função, ela tem limite, e o limite é diferente de zero. Essa segunda função, ela está indo para zero, né? Então, como o numerador não está indo para zero, né? E aí, obviamente, nós temos aqui coisas positivas, né? Porque, se bem que eu esqueci o menos aqui em cima, né? Eu cortei só os h's.
eu tenho um numerador negativo e um denominador positivo, então no final das contas esse meu limite aqui, ele é menos infinito. E aí, por outro lado, vou fazer a continha aqui para ver se tem espaço, né? Eu queria saber o que vai acontecer com o limite, agora quando eu olho pela direita, né? Porque eu vou ter f' de 1 pela direita. Então, é a mesma conta praticamente, só que a diferença é a seguinte. Primeiro que a gente já sabe que o f de 1 é 0, então nem vou colocar ele. Eu só vou olhar para essa parte que está aqui, ó. Como agora eu vou ter o limite quando h tende a 0 pela direita, então quando eu olhar para f de 1 mais h sobre h, eu vou agora olhar para outra função, que é no caso 1 menos x, tudo isso ao quadrado. Então vai aparecer 1 menos e o x, né? Ou seja, 1 mais h ao quadrado. Opa! É isso mesmo, ao quadrado sobre h, né? Mas isso aqui é o limite. Eu vou colocar, vai ter espaço. E aí você vai fazer, ó, relação do sinal aqui. Então, esse 1 cancela com esse 1. Vai ficar apenas menos h ao quadrado sobre h, que vai dar h ao quadrado sobre h, que você vai poder cancelar um com o outro, vai ficar somente h. E aí, quando h vai para 0 pela direita, isso aqui vai dar 0. Ah, professor, mas eu não fiz, talvez, por definição. Eu observei, vou fazer um comentário com vocês, né? Que, por exemplo, quando eu vinha com valores maiores que 1, ó, se eu derivasse isso aqui, daria, né? 2 vezes 1 menos x, vezes... E aí você vai fazer a derivada da parte de dentro, que nesse caso é menos 1. O que daria menos 2 vezes 1 menos x, ou seja, menos 2 mais 2x. E aí quando você aplicou o x igual a 1, deu exatamente 0. Bateu aqui. Ah, professor, eu fiz o outro. Vamos derivar isso aqui agora. Quando tu deriva a raiz, você sabe, vai ficar 1 menos 2, raiz de 1 menos x. A derivada de dentro, menos 1. Então vai ficar menos 1, 2 isso aqui, ó. Só que quando x se aproxima, né, de 1 pela esquerda, ele vem por valores menores que 1, que é obviamente isso que a gente está observando. Observe que isso aqui está indo para 0. Então, de fato, né, como o de cima não vai para 0, isso aqui está indo para menos infinito. Note que não usar o limite também te dava garantia de certeza. Mas o que é importante é saber que as derivadas laterais, né, uma deu menos infinito e a outra deu 0. Resumindo a história, a função não é derivável em 1. Primeiro que ela não tem derivada quando 1 vem pela esquerda, porque esse limite na verdade não existe, né? A gente disse que quando vai para infinito o limite não está existindo, não tem um número real para isso. Então, uma das derivadas nem sequer existem. Então a resposta, eu não vou nem escrever aqui, mas a resposta é não, né? As derivadas laterais não são iguais. E para piorar a situação, né? A derivada pela esquerda nem sequer existe. Tá bom? 3. Acho a equação da reta tangente e da reta normal a essa curva nesse ponto. Então, basta derivar implicitamente. A derivada implícita vai dar 4x ao cubo mais 4y ao cubo vezes y' igual a derivada 2x é 2. Então, você vai isolar o y' aqui. Vai ficar 2 menos 4x ao cubo sobre 4y ao cubo. Então, a derivada de y já está aqui para a gente. Opa! A derivada de y já está aqui para a gente. Agora, a gente sabe que tem que aplicar os valores, né? Então, ó, y', quando eu analisar em x igual a 1, vai ser quem? 2 menos 4 vezes 1 ao cubo, 4 vezes menos 1 ao cubo, né? Eu vou pegar aqui, ó, o x e aqui o y. Então, isso aqui vai dar para a gente 2 menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Ou seja, menos 2 sobre menos 4. Isso aqui dá para a gente 1 meio. Ok, pessoal? Então, é exatamente aqui que nós estamos com o nosso coeficiente angular da reta tangente. Tá certo? E aí, o que a gente vai fazer então, né? Daí, ó, a equação da reta tangente vai ser quem? Y igual ao A, que a gente acabou de descobrir, x mais b. Aí basta você substituir o 1 em menos 1, né? Então vai ficar menos 1 e aqui 1.
Então, fazendo essa continha, vai dar menos 1, 1 meio mais B, menos 1 meio igual a B. E aí, basta tirar MMC, você pode resolver como achar mais confortável. Isso aqui vai dar para a gente, na verdade, menos 3 meios. Então, a equação da reta tangente vai ser, literalmente, ó, y igual a 1 meio x menos 3 meios. Para encontrar a reta normal, né? Opa, tá sem espaço, né? Mas eu vou só comentar com vocês, então. A reta normal vai ser você inverter. Como está 1 sobre 2, você coloca 2 sobre 1, que é o próprio 2, e inverte o sinal. Então, a reta normal vai ter a equação assim, menos 2x mais b. Aí você só vai substituir quem é o y, que é o x. Então, menos 1, 2 vezes 1 mais b, menos 1, menos 2 mais b. E o b vai ser, na verdade, menos 1 mais 2, que dá 1. Então, a equação da reta normal vai ser y igual a menos 2x mais 1. A próxima questão da prova da tarde pedia para usar a derivação logarítmica. Então, vamos fazer o seguinte, basta aplicar ln em ambos os lados, né? Então, eu vou ter ln de y igual ao ln de tudo isso que aparece aqui para a gente. E aí vai dar para a gente o seguinte, né? Como é um quociente, então vai dar a subtração dos ln's. E aqui eu tenho um produto ainda, né? Então vai dar o ln de x elevado a 4 mais o ln raiz cúbica de x ao cubo mais x ao quadrado. Só que tu vai ter que lembrar que isso aqui, como é raiz cúbica, é a mesma coisa que está levando a 1/3. Por quê? Agora eu vou usar a propriedade em que o expoente pode cair, né? Então vai ficar 4 ln de x mais 1/3 ln x ao cubo mais x ao quadrado menos ln seno de 2x. E agora você pode derivar. Então, no lado esquerdo vai ficar 1 sobre y vezes y', e do lado direito vai ficar 4 vezes o derivado do ln, 1 sobre x, 1/3 derivado do ln, 1 sobre x ao cubo mais x quadrado, mas agora eu vou derivar isso aqui, que vai dar 3x ao quadrado mais 2x, menos 1 sobre a derivada disso aqui, mas agora eu tenho que derivar a parte de dentro. A derivada do seno é cosseno, né? Vezes a derivada dessa parte de dentro ainda, que é o próprio 2. Então, bora juntar todo mundo. Eu não vou escrever a função aqui, porque não vai ter espaço, mas é para repetir a y. E multiplicar por 4 sobre x, mais... Repete isso aqui, ó. Só juntando as continhas agora. 2 cosseno de 2x sobre seno de 2x. Claro, se você quiser, pode chamar aqui, ó, de cotangente. Fica bem à vontade quanto a isso. E aqui temos uma outra com derivação logarítmica. Então, aplica ln dos dois lados. E eu vou usar a propriedade que eu acabei de falar agora há pouco também, ó, o expoente vem. E aí você agora deriva, né? Vai ficar 1 sobre y vezes y'. E eu vou usar a regra do produto. A derivada do cosseno é menos seno vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x mais 1. E a derivada de x mais 1 é 1, então nem precisa colocar. E aí nós vamos ter que y' vai ser a y multiplicada por tudo aquilo. Então eu vou repetir a y agora. Vezes menos seno de x vezes ln x mais 1 mais cosseno de x sobre x mais 1. E como última questão, nós temos agora uma questão de taxa relacionada. Diz que um balão esférico é esvaziado de tal forma que seu volume decresce a uma taxa, certo, de 2 centímetros cúbicos por minuto. Com que rapidez o diâmetro do balão está decrescendo quando o raio for de 1 centímetro cúbico? Então, pessoal,
Essa questão é uma questão extremamente clássica, né? Não tem muitas dificuldades, porque a gente tem várias questões aí de taxa relacionada que, hora ou outra, acaba aparecendo aí em nossas provas, em nossas dinâmicas, né? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver. Aí vem a parte boa, que a fórmula costuma ser dada na questão, como acontece aí pra gente. Então, o fato da fórmula já ser dada aqui para nós ajuda, facilita pra caramba, né? Então, vamos lá resolver esse probleminha aqui todinho. Primeira coisa, diz aí pra gente que o balão esférico está decrescendo, o volume está decrescendo. Como ele está decrescendo, então a taxa é negativa. Então nós vamos ter o seguinte: dV dt igual a menos 2 centímetros cúbicos por minuto. Por que é dV dt? Porque centímetro cúbico é volume, né? E tem o tempo. Ah, professor, acabei não colocando menos. Você vai perder aí 1, 2, 3 décimos aí na questão, porque vai só mudar o sinal, tá bom? Aí pergunta com que rapidez o diâmetro do balão. Então está perguntando a velocidade do diâmetro, ou seja, está perguntando quem é dd dt. Ok? Se você lembrar do fato que o diâmetro é 2 vezes o raio, você pode lembrar a partir disso aqui, quando tu derivar dos dois lados aqui, ó, essa equação, do lado esquerdo vai dar dd dt e do lado direito vai dar 2 dr dt. Então, se você quiser usar essa formulinha assim, você pode. Ou, se quiser, você pode, usando esse fato que está aqui, substituir para que essa fórmula que está aqui em cima não apareça mais o raio, mas sim o diâmetro. São duas formas diferentes de resolver o mesmo problema, tá bom? E aí a gente quer saber qual é a velocidade quando o raio é 1 centímetro. Então vamos lá, o primeiro passo nosso é pegar essa equação aqui e derivar implicitamente. Então eu vou ter o seguinte: dV dt vai ser igual, veja que o 3 vai descer, então vai ficar 4 terços vezes 3 π r ao quadrado dr dt. Então você pode cancelar esse 3 com esse 3, né? E aí o que a gente sabe? É que quando r for igual a 1, dV dt é menos 2. Então vai ter menos 2 igual a 4π, certo? Vezes o raio que é 1, então 1 ao cubo dr dt. Então, pessoal, o que é que nós vamos ter aqui? A gente agora pode, né, literalmente passar para cá. Então, menos 2, 4π igual a dr dt. Simplificando, vamos ter menos 1, 2π centímetros por minuto. Só que a pergunta não é quem é dr dt. A pergunta é quem é dd dt. E note que a gente tem que ele é o dobro do dr dt, né? Então, daí, para terminar a questão, nós temos que dd dt, que é quem a gente está procurando, vai ser o dobro disso aqui. Então, vai ser 2 vezes menos 1, 2π. Cancela 2 com 2, vai dar menos 1π centímetros por minuto. Então, essa é a resposta final do nosso problema, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá bom? A resolução, assistam quantas vezes quiserem, tá bom? Para que vocês possam aprender bem direitinho o conteúdo, tá bom? Até mais.